Bom dia, esses são os integrantes do grupo e nós vamos falar sobre pentes de rosca. Bom dia a todos, me chamo Adriel. Nós vamos apresentar a respeito do instrumento chamado pente de rosca, que é a medição de roscas, certo? Assim como o nome diz. Mas só que o que é a rosca, né? Então ela é um conjunto de filetes em torno de uma única superfície cilíndrica, podendo ser encontrada em outro perfil. Serve para definir o encaixamento perfeito dos materiais, através do movimento helicoidal. Como essa ferramenta ela é ampla no mercado, há 5 principais tipos, que são a triangular, que é a mais utilizada em todas, e que serve um grande exemplo de uso é a fixação da roda do carro. Certo? Ela pode ser estando presente em parafusos e porcas. A próxima é a trapezoidal, que a gente encontra no torno, né? Que é fusos de máquina, porque ela tem que transmitir movimento suave e uniforme, a transmissão de força, certo? A próxima é a redonda. Geralmente, um grande exemplo, tipo, dentro de casa, a parte metálica que tem na lâmpada, o rosqueamento que tem na lâmpada. Geralmente elas são arredondadas. A próxima é a quadrada. Em comparação com as outras, ela é a que mais tem ma- maior capacidade de pressão. Por isso, a gente encontra ela em prensas e morsas. E por último, a rosca dente de serra, que um grande exemplo estando presente em macacos de catraca. Olá, bom dia. Meu nome é Jailton e agora eu vou explicar para vocês a utilização do pente de rosca. Basicamente, para você fazer a verificação com o pente de rosca, você precisa procurar a lâmina que mais se parece com a rosca a ser verificada e assim você aproxima como na imagem, como vocês podem observar pela imagem, e com isso você olhando contra a luz, caso ele não passe nenhuma luz, essa é a medida do passo certa que você deve fazer reproduzir a peça ou qual for a finalidade. Com o pente de rosca, a gente experimenta qual lâmina se encaixa perfeitamente nos filetes para descobrir o passo ou número de fios por polegada. Com a escala, que é essa aqui, ou o paquímetro, você pode medir alguns filetes para determinar o passo ou o número de fios por polegada. E assim você pode olhar na lâmina do pente de rosca qual o passo dessa rosca ou qual a medida, fios por polegada, em milímetro, qual for a finalidade para você poder fazer, ok? Bom dia, meu nome é Kailane e eu vou falar sobre as características do pente de rosca. Os pentes de rosca consistem de uma forte capa de aço com um determinado número de lâminas em ambas as extremidades. Cada lâmina tem dentes correspondentes a um passo definido que está marcado em cada uma. Bom dia, meu nome é Érica e eu vou falar sobre a aplicação do pente de rosca. Bom, enquanto estamos trabalhando na área industrial e a rosca de determinada máquina se quebra, utilizamos o pente para verificar e medir a rosca, assim produzir uma nova peça. A medição ela é obtida pelo diâmetro da rosca, pois, após obtê-lo, consultamos a tabela de determinado sistema de medida, descobrindo o passo da rosca. Bom dia, meu nome é Pedro Henrique Miranda. Eu vou falar sobre a conservação de um pente de rosca. Que não só de um pente de rosca, mas como de muitas ferramentas, ele deve sempre estar limpo e bem lubrificado para ter um bom uso. E para ter um bom conservamento, ele deve sempre estar em lugares longe de umidade, não pode ser entortado, forçado ou dobrá-lo.
e nem forçá-lo sobre algo.